Olá, terceiro ano, como estão? Todos bem? Sempre se cuidando, não é mesmo? Eu sou a professora Suélia. Hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 10 da disciplina de língua portuguesa. Hoje, então, nós vamos ver sobre um gênero textual. Hoje nós vamos ver sobre o gênero textual entrevista. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem talvez ter assistido alguma entrevista ou lido alguma entrevista. Hoje, então, nós vamos estudar um pouco mais, ver como a gente faz, qual é a estrutura de uma entrevista, como que a gente se prepara para realizar uma entrevista, ok? Os objetivos da nossa aula: conceituar o gênero textual entrevista, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central do gênero textual, demonstrando compreensão global, elaborar e realizar entrevistas, compreender a estrutura do gênero textual. Ok, pessoal? Então, o que é a entrevista? A entrevista tem a função de passar informações sobre alguém ou sobre algum acontecimento através de perguntas e respostas. A entrevista pode ser escrita em jornais, revistas, na internet, etc., ou ela pode ser falada na televisão, no rádio, em podcasts e etc. Ok? Então, nós podemos encontrar tanto escrita em vários meios de comunicação ou falada também em diferentes meios de comunicação. E a ideia, então, central da entrevista é passar informações sobre alguém ou sobre algum acontecimento através de perguntas e respostas. Para ver uma entrevista, são necessárias, então, duas pessoas: o entrevistador, que é quem pergunta, e o entrevistado, que é quem responde. Então, para ver uma entrevista, nós já sabemos que precisamos de duas pessoas. Para entrevistar alguém, é importante saber sobre o que a pessoa conhece e sabe, para então definir o tema da entrevista. Assim, a entrevista será mais coerente e interessante. Pessoal, quando a gente vai entrevistar alguém, nós precisamos saber qual será o tema da entrevista. Por quê? Se eu vou, por exemplo, entrevistar o prefeito, eu não vou entrevistá-lo para falar sobre o jogo de futebol, não é? Eu vou entrevistá-lo para saber sobre assuntos da cidade, do município, certo? Ou se eu vou entrevistar um jogador de futebol, eu não vou então conversar com ele sobre a dengue, não é? Eu preciso, então, conversar, fazer a entrevista sobre assuntos que sejam relacionados com aquela pessoa, com a profissão dela ou com aquele acontecimento que ela vivenciou, ok? O que aconteceu com ela. Eu preciso, então, fazer perguntas que sejam coerentes, que a pessoa ela vai saber me responder, ela vai saber explicar porque faz parte do cotidiano e faz parte da vivência dela. Ok? O roteiro da entrevista, então, como que a gente vai organizar para fazer uma entrevista? As perguntas que o entrevistador irá fazer devem ser pensadas antes da entrevista, certo? Então, antes da gente combinar, que dia, que horário que a gente vai fazer a entrevista, a pessoa que vai entrevistar, ela precisa fazer algumas perguntas, deixar pronto, para que não chegue na hora, às vezes ela esqueça de fazer uma pergunta que era muito importante, ou ela faça perguntas que não combinam com aquela pessoa, certo? Então, por isso que é importante conhecer quem a gente vai entrevistar, sobre o que ela sabe, sobre o que ela gosta, sobre o que ela viveu, para aí então fazer as perguntas. Ah, professora, mas lá no meio da entrevista surgiu uma ideia de uma pergunta que eu não tinha escrito. Eu não posso fazer? Pode, se for, interessante, se for importante, se vai ajudar a ter mais informações, é claro que pode. O que precisa, ter essa organização de levar a maioria das perguntas já prontas e de acordo com aquilo, que a pessoa sabe o que ela tem para contar. Após o término da entrevista, é importante revisar as respostas para saber se o entrevistador conseguiu todas as informações que desejava. Então, terminou a entrevista, o entrevistador com o entrevistado podem revisar todas as perguntas e as respostas
Porque tanto o entrevistador pode ter esquecido de alguma pergunta ou ele não conseguiu alguma informação que ele queria, como às vezes o entrevistado queria dizer alguma outra coisa, queria acrescentar mais alguma coisa importante naquela pergunta. Então, no final é importante fazer essa revisão para que todos, tanto o entrevistador como o entrevistado, consigam conseguir todas as informações que ele queria e o outro passar todas as informações que ele queria. A estrutura, então, como que ela deve ser escrita? A entrevista deve ter a manchete ou título, Entrevista com o prefeito, entrevista com o jogador de futebol Joãozinho, certo? Então, ela precisa ter um título, um nome. A apresentação do tema e do entrevistado. Então, por exemplo, eu vou entrevistar o jogador, eu vou falar o tema, Hoje nós vamos entrevistar o jogador Joãozinho, vamos falar sobre a última Copa do Mundo que ele jogou, ok? Vamos conversar com o prefeito, vamos falar sobre as obras que estão sendo realizadas na cidade, certo? Então, essa é uma apresentação do tema e do entrevistado, quem ele é, o que ele faz, por que ele está sendo entrevistado, beleza? Então, as perguntas e as respostas, Para ser entrevista, precisamos das perguntas e das respostas. Aqui nós temos um exemplo, ok? Então, nós temos lá a manchete, retorno às aulas, é o nome da entrevista. A apresentação. Após muitos meses longe das salas de aula, alguns estudantes retornaram para suas escolas nessa semana, mas alguns seguem tendo aulas em casa. Hoje vamos entrevistar a Mary, que voltou ansiosa para a sala de aula. Então, essa parte é a apresentação. Ela está contando quem ela vai entrevistar, por que ela vai entrevistar e o que está acontecendo naquele momento que a entrevista foi realizada. E aí as perguntas e respostas. Entrevistador. Por que você decidiu voltar para a escola? A entrevistada. Eu estava com muitas saudades da minha escola e dos meus colegas. Entrevistador. Você gostou de ter aulas online? Entrevistada. Sim, achei muito legal. Os professores usavam maneiras diferentes de nos ensinar. E o entrevistador. Qual o seu desejo para esse ano letivo? E o entrevistado. Eu quero muito que logo eu e os meus colegas possamos estudar e brincar bem pertinho uns dos outros. Ok? Foi uma entrevista curta. Pode ter entrevista que seja bem longa? Claro que pode. E aí vai depender das perguntas, das respostas do entrevistado, sobre qual é o tema, certo? E aí a entrevista vai acontecendo. E se você pudesse escolher alguém para entrevistar? Quem seria? Pensem aqui comigo. Vocês podem escolher uma pessoa para entrevistar. Uma pessoa famosa ou não, enfim. Alguém que vocês quisessem muito fazer alguma pergunta, conhecer sobre o trabalho, conhecer sobre alguma coisa que aconteceu com ela. Quem que vocês iam escolher? Pensem aí. Quem? Fica essa pergunta. Beleza, pessoal? A nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, então, como que a gente realiza uma entrevista, a estrutura da entrevista, o objetivo que tem a entrevista, esse gênero textual. Beleza? Espero, então, vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam de realizar a nossa atividade lá na plataforma com muito capricho e muita atenção, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula e continuem se cuidando.